Seguindo aqui. Agora o que surpreendeu negativamente, talvez vocês já imaginem, sim, é o fiscal brasileiro e eu confesso que eu tinha uma expectativa já baixa para o fiscal, como no ano passado, quando o arcabouço foi aprovado, não era mil maravilhas, pelo contrário, era bem leniente, porque garantia o crescimento real da despesa, além de excetuar uma série de gastos, então a despesa efetiva total ia acabar crescendo mais, esse era o risco. Só que começamos 2024 e a coisa foi pouco a pouco piorando. À medida que os dados do resultado primário, o resultado nominal iam sendo divulgados, a gente ia percebendo, pô, o buraco ele está crescendo. O problema fiscal ele é maior. O arcabouço, que já era fraco, não está conseguindo segurar, ou o governo não está cumprindo o arcabouço. Então são os dois problemas. O arcabouço é leniente e o governo não está cumprindo o arcabouço, está estourando ainda mais. E a despesa pública não para de subir, e em termos reais chegou a subir em alguns meses 15% ao ano. Isso não é sustentável. Então eu até analisei uma conversa que eu fiz com o Paulo Fux e o Júlio Santos do podcast Tapa da Mão Invisível. Foi no finalzinho de 2023 ou início de 2024, quando o dólar estava ainda R$ 4,90. E aí, quando eu, falando com eles sobre isso, eles até estavam mais pessimistas do que eu, e não que eu estivesse otimista com o Brasil, mas, olha, eu falando, tentando parafrasear o que eu falei então, olha, o que aconteceu, como o mercado está encarando, os investidores internacionais, passou o arcabouço, é alguma regra, não é melhor, mas é alguma regra, não é um descalabro completo, então talvez isso seja o suficiente para que a coisa não degringole de vez logo agora. Mas veremos, e como sempre, eu não pago para ver. Não quer, para mim o arcabouço e o que estava acontecendo e esse governo não é o que me traz confiança para apostar de fato no Brasil, na bolsa e comprar real e vender dólar. Não dá, então é preciso ter algum nível de segurança ou até apostar contra, porque a gente vê que não está dando certo. Mas à medida que o tempo foi passando e chegou no segundo semestre, a coisa piorou ainda mais. E aí tivemos, finalmente, acho que os últimos 2 meses, que a coisa saiu dos trilhos de... Aí sim surpreendeu negativamente, porque a gente viu o fiscal piorando, e aí são os dados mostrando a piora concreta, não é uma narrativa, não é a interpretação. O dado concreto está muito pior. Somado a isso, as declarações cada vez mais estapafúrdias do presidente Lula, sempre no seu negacionismo fiscal, sempre ressaltando a necessidade de gasto público, com o seu discurso vazio de que eu sou o cara mais responsável que existe fiscalmente. Por favor. E aí os dados mostrando o cenário piorando e ele reiterando a sua falta de compromisso com o fiscal e o Haddad tentando apagar fogo, apagar o incêndio, e aí chega o famigerado pacote de gastos que demorou 1 mês para ser discutido. Olha que, assim, que piada! 1 mês para ser discutido e finalmente aprovaram, e aí no dia do anúncio, antes de anunciar o pacote de gastos, que foi fraquíssimo, antes de anunciar o pacote de gastos, ele já me coloca na frente o objetivo aquele de isentar o imposto de renda até R$5.000, que abriria um buraco ainda maior. Então a comunicação toda errada e feita num pronunciamento gravado pelo ministro da Fazenda, algo que não é usual, já começa a especulação, será que tem algo na frente, pessoal vislumbrando, esse vai ser o candidato, enfim, tudo errado, comunicação atrapalhada, dados concretos ruins, e aí, claro, a coisa vai entrando assim numa bola de neve em que a percepção de piora e a expectativa de que nada será feito para reverter o quadro, isso vai se intensificando, o pessimismo toma conta, a desconfiança, a falta de credibilidade, falta de perspectiva e ainda nenhum sinal de reversão. E estamos prestes a terminar 2024 com o dólar acima de 6, bateu 6,31 algum dia, esses dias, e nada para fazer isso parar. E claro que tem algo de exagero nessa taxa de câmbio do mercado, que o mercado está colocando na lua por conta dessa desconfiança, então há um chamado overshooting, mas é o mercado antecipando o que pode acontecer. Porque se nada for feito para reverter, esse câmbio de 6,31, ele logo será o câmbio até mesmo pelos fundamentos.
Por que eu digo isso? Porque a inflação vai subir mais. Vai chegar no bolso do trabalhador, o custo de vida vai aumentar e logo a taxa de câmbio de equilíbrio, o valor justo do real, vai se encaminhar para esses patamares acima de 5, acima de 5,5 e se aproximando de 6.